Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de dezembro de 2014, quarta-feira. O número do verbete é 3.239. Ele tem 6 páginas, 54 logias e 22 máximos. É um verbete bem denso. O título do verbete é Sorriso Sincero, a especialidade comunicologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa, a professora Patrícia Takaki. A professora Patrícia é brasileira, natural de Uberlândia, em Minas Gerais. Ela é formada em arquitetura e urbanismo e especialista em gestão e planejamento urbano. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 2001, docente de Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde 2007. Então vamos à definição. O sorriso sincero é a expressão facial de distender os lábios para os lados de modo franco, verdadeiro, leal, autêntico, desprendido, cordial e afável, manifestando alegria, contentamento, amabilidade, acolhimento, aprovação ou satisfação íntima. Agora, pensenologia. O holopensene pessoal da homeostase holossomática, o holopensene pessoal do bom humor, os ortopensenes, o holopensene de satisfação intraconsciencial, os harmonopensenes, a higiene autopensênica, o holopensene pessoal da autenticidade consciencial, o holopensene pessoal da afetividade, o pensene empático, a convergência dos materpensenes das consciências, a sintonia holopensênica, os convívio-pensenes, os sócio-pensenes, a linearidade da autopensenização a partir da expressão fisionômica da consim, a assinatura pensênica facial pessoal, os benigno-pensenes, os evolúcio-pensenes e o holopensene pessoal da mega-fraternidade. Agora aqui na fatologia, o sorriso sincero, o ato de sorrir com gosto, o caráter risonho, a expressão facial jovial, a leveza do sorrir, a descontração, o bem-estar, o famoso sorriso da Mona Lisa, a dopamina, a serotonina, os avanços da dentística embelezando o sorriso, o primeiro sorriso do recém-nascido, a consulta odontológica preventiva, o aparelho ortodôntico, o implante dentário resgatando a autoestima, a estabilidade do humor, a superação da timidez enquanto obstáculo ao sorriso, a reciclagem intraconsciencial do semblante austero, a reciprocidade do sorriso, a autenticidade, o abertismo consciencial, a troca de sorrisos apaixonados entre os duplistas, o sinal verde, a alegria expressada, a higiene consciencial, a autossatisfação, o sorriso na condição de pré-requisito para ingresso no holociclo, e lá no final, o bem-estar da recém conquistada sobre traços pessoais profundos e milenares. Eu li aqui só algumas linhas, né? Na fatologia tem muito mais coisa aqui. Agora, na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, a labilidade parapsíquica prejudicando o hábito de sorrir, as energias positivas, a desperticidade, a mega-euforização, a fidelidade à paraprocedência, o reencontro extrafísico de amizades evolutivas, o reconhecimento da amizade raríssima, a para-recepção extrafísica, o completismo existencial e a euforex. Depois aqui na argumentologia tem vários tópicos aqui para nós debatermos depois, e tem a tipologia com 35 tipos de sorrisos. Muito interessante para a gente discutir depois. Agora aqui na remissiologia nós destacamos aconchego, autenticidade consciencial, boca, expressão facial e humor homeostático.
Na frase enfática, o sorriso sincero é capaz de desconstruir barreiras defensivas interpessoais e predispor os micro-universos conscienciais a intercâmbios interassistenciais profícuos e legítimos. Na questionologia, você, leitor ou leitora, costuma receber as pessoas com fisionomia carrancuda ou já consolidou o hábito de acolher consciências com largo e franco sorriso? Na bibliografia específica, a bibliografia específica tem 3 itens e a webgrafia uma referência. Agora aqui a mega análise feita pela equipe do Holociclo, que é composta pela Pilar Alegre, a Socorro Frazão e a Marilene Raganin. Então são 20 itens, vamos ler os 20 itens aqui. Empatia, abertismo, intercâmbio, amabilidade, acolhimento, autenticidade, interassistência, contentamento, autossatisfação, espontaneidade, mega euforização, mega fraternidade, sorrisologia, evoluciologia, conviviologia, interaciologia, despertologia, comunicologia, ortodontologia e assistenciologia. Então, antes da gente partir aqui para as perguntas dos teletertulianos, já temos várias perguntas aqui. Pelo jeito, o pessoal gostou do tema, já temos aqui 18 perguntas. Mas a gente sempre pede para a verbetógrafa, é o seu primeiro verbete, né? Para explicar aqui como é que você chegou a estudar esse tema, o que te motivou a estudar esse tema, qual foi, vamos dizer, o contexto da sua pesquisa. O sorriso sincero, ele é um tema interessante, na verdade é fascinante, porque o sorriso é uma coisa parece assim, tão fácil, né? As pessoas podem sorrir com naturalidade, elas não têm que aprender a sorrir. Exceto um caso que a gente colocou aqui, que tinha um garoto que ele nasceu sem poder sorrir. Mas tão natural e, ao mesmo tempo, pelos aspectos culturais, pelos aspectos intraconscienciais, pela mesologia, parece que sorrir não é tão fácil quanto deveria ser. Então, por isso, eu acho que é um tema fascinante. E isso veio junto com a minha própria reciclagem intraconsciencial, em que eu tenho um temperamento ainda pessimista. E o sorriso veio como uma terapêutica, como uma profilaxia. Além disso, eu sou de uma mesologia mineira e cresci em Brasília, e a gente aprende a fazer muita média, a ser mais político, a não ser tão sincero. E isso fez com que também o sorriso fosse uma forma de mostrar o que realmente tem dentro da pessoa, né? Mostrar a autenticidade. Além disso, para você sorrir, você tem que ter um mínimo de equilíbrio, de bem-estar, de satisfação. E também é um motivo para que as pessoas estudem mais a questão do seu próprio sorriso, né? Que elas busquem mais o semblante mais aberto, mais sorridente, mais bem-humorado, né? Então, sim, são alguns dos motivos. É um traço bem intraconsciencial, né? Bem embora não pareça. Né? É verdade que lá em Brasília o pessoal é meio fechado, assim, meio sério? Sim, é verdade que o pessoal, a mesologia assim, assim, de não ter muito entrosamento, né? As pessoas parece que são desconfiadas, não sei se pela própria estratégia da cidade, né? Dizem, né, que tem uma estratégia para que as pessoas não se unam muito, para que elas sejam mais dominadas, né? Então, estudando arquitetura e urbanismo, a gente estuda essa condição da geoestratégia. Além disso, foi uma cidade que acolheu pessoas de diferentes regiões que não tinham passado na cidade. Elas simplesmente chegaram, e aí chegaram todas juntas, mas elas cresceram ali, mas isoladas, não fizeram laços, né, de familiares, igual em cidades do interior, que você conhece a família inteira da pessoa, né? Então, acho que isso contribui também para que não tenha esse entrosamento, né? Tem um pouco de disputa política, tem
um pouco disso na cidade, muito funcionário público, e aí parece que tem uma competição entre as pessoas, né? Isso vai cada vez mais dificultando a autenticidade. Então vamos aqui às perguntas. Sempre começa com o nosso teletertuliano de Curitiba. Ele sempre manda as primeiras perguntas aqui. E depois o de São Paulo. Então vamos lá. A verbetógrafa, professora Patrícia. Em Estrangeirismologia, página 6, final da primeira linha. Como realizar a eliminação do mise-en-scène social cheio de subterfúgios e encenações de todos os tipos? Pois é, esse é um desafio, né? Eu acho que isso daí parte da própria pessoa querer eliminar esse tipo de situação, porque a gente aprende a usar isso, né? Tem muito protocolo nas relações, aí a gente começa a esconder as próprias intenções. Então, se a pessoa, por ela mesma, começa a se policiar, ela começa a entender melhor as intenções dela, os interesses dela, ela tem uma oportunidade de ser mais sincera, né? E, às vezes, ela pode ser mal entendida pela sinceridade e ela, aos poucos, vai conquistar outras pessoas que também valorizam a franqueza, a sinceridade. Ela começa a ser uma pessoa mais confiável, mais leal, né? Vai conquistar amizades mais profundas. Então, eu acho que é mais uma questão da pessoa fazer uma autopesquisa, ver o quanto que ela faz de média, o quanto que ela faz, ela fala as coisas para agradar aos outros, para cumprir expectativas alheias, sendo que o interior dela é diferente do que ela expressa, né? Então, eu acho que parte mais para a pessoa estudar esse aspecto da autenticidade e da intencionalidade, saber o que ela pretende com a manifestação dela. Eu acho que é por aí. Agora, em Pensenologia, página 6, sexta linha. Poderia falar sobre a linearidade da autopensenização a partir da expressão fisionômica da consim e, a seguir, a assinatura pensênica facial pessoal? É bom fazer uma de cada vez, né? Uma de cada vez. Então, a linearidade da autopensenização a partir da expressão fisionômica da consim. Muitas vezes, por exemplo, se a pessoa ela é pessimista, ela ela tem uma forma de enxergar a realidade em que ela está sempre vendo o negativo. Muitas vezes, até a maioria das vezes, é uma distorção da forma de enxergar a realidade. E aquela preocupação, ela vai gerando sentimentos, ela vai gerando contrações no próprio soma, e aquilo ali vai se transformando para a face. Então, quando a pessoa vê, ela já está lendo um texto, preocupado, vendo um noticiário, e a face dela começa a se contorcer. Ela vai ficando mais sisuda, a boca já ficando mais tensa, contraída, e aquilo ali vai se somatizando. E existem algumas linhas que falam que a pessoa com bem-estar, ela também trabalha essa musculatura da face. Existe até alguns estudos que veem que se a pessoa começar a sorrir, mesmo que sem nenhum motivo, aquele movimento muscular, ele libera serotonina no sangue e por aí vai. Então, assim, o sorriso pode ser usado como uma técnica para melhorar o humor a partir da própria face, né? É claro que isso daí envolve a decisão da pessoa de mudar. Ela precisa pensar, ela precisa encarar o espelho e ver que ela, com o passar do tempo, ela foi adquirindo uma sinapse. E com o tempo aquilo ali vai se, vamos dizer, fossilizando através das rugas de expressão. Tem gente que mesmo relaxado tem o semblante mais franzido. Então, quando a pessoa vê que ela está indo nesse caminho e decide mudar, ela pode usar o próprio rosto, o próprio ato de sorrir para ajudar nessa condição, da homeostase. E já com essa decisão, ela também, intimamente, ela busca trabalhar a higiene pensênica, a linearidade pensênica.
E aí o ato assim, de trabalhar a face vem associado a essa condição de trabalhar também a linearidade pensênica, né? O pensamento mais rígido, mais correto, mais autodesassediador, né? Nesse sentido. Aí a outra que ele pediu, eu acho que eu respondi junto, né? Tá quase, é assinatura pensênica facial pessoal. Pois é, então, essa questão das rugas de expressão, elas mostram bastante como que é a assinatura pensênica facial da pessoa. Então, com o tempo, a pessoa ela tem um estigma, tanto dela com ela mesma, quanto dela com as outras pessoas. O semblante dela, a característica dela começa a aparecer no próprio ato de sorrir ou não. Então, há pessoas que são conhecidas pelo sorriso, que é um sorriso acolhedor. Ela chega nos ambientes e abre aquele sorriso. E ela vai ficando, pouco a pouco, conhecida por aquele aspecto, né? Por aquela assinatura facial de ser aberta, de ser simpática, de ser acolhedora, né? Então, essa questão da assinatura pensênica facial pessoal. Em Paradoxologia, página 8, segunda linha. Como vivenciar bem no nosso dia a dia o paradoxo de realizar tarefa séria com expressão sorridente? Nossa, esse é um desafio, né? Para a gente chegar nisso daí, a gente tem que fazer uma reciclagem de valores e de posturas. Então, muitas vezes, a gente pensa que trabalhar numa tarefa séria tem a ver com um semblante de seriedade, de austeridade. E eu acho que até os próprios temas, dependendo da seriedade, da profundidade dos temas que estão sendo abordados, eles conduzem a pessoa a ter uma tensão maior. E essa tensão, ela se expressa. Só que a pessoa que está mais atenta a isso, ela começa a desassociar essa tensão, né, esse desassédio, e começa a desassociar e manter um semblante desassediador, um semblante mais acolhedor, porque se a situação já é ruim, já é difícil, já é tensa, você está trabalhando com outros colaboradores e todo mundo fica com a fisionomia carrancuda, imagina como piora o ambiente. Então, eu penso que a pessoa que começa a dominar a desperticidade, ela também começa a dominar essa condição, ela poder fazer um clima, um campo ao redor dela de bom humor, independente da seriedade dos assuntos que ela esteja trabalhando, né? Então, por exemplo, um tenepsista, ele vai lidar com realidades de sofrimento, de consciências, e ele não pode entrar nessa onda de absorver aquele sofrimento e passar aquele sofrimento para as outras pessoas, até na forma dele se expressar. É importante a gente trabalhar essa condição de chegou aquele sofrimento, você acolhe com um sorriso, né, com aquela amabilidade, e aquilo ali vai diminuir aquela condição de tensão das pessoas que estão ao redor. Então, eu acho que exige esforço, conscientização, um investimento no autodesassédio e no heterodesassédio, trabalhar esses temas com seriedade, mas tentando deixar eles cada vez mais leves, né? Não contribuindo para que aquele tema sério, com a sua emocionalidade, você aumente a fragilidade e transmita aquela fragilidade para todo mundo com um semblante carrancudo, preocupante, né? Aumentando a dose de pressão. Então, agora um teletertuliano de São Paulo. Professora Patrícia, em Pensenologia, página 6, primeira linha. Poderia falar a respeito do holopensene pessoal da homeostase holossomática? Então, o holopensene pessoal da homeostase holossomática, se a gente começa a dissecar essa expressão, é o quê? Homeostase holossomática é você chegar numa condição
de saúde, de equilíbrio, de plenitude. Holossomática é a condição dos veículos, né, de manifestação que o paradigma consciencial adota, né, que são os 4 veículos. E o holopensene pessoal, o conjunto de pensenes, os pensamentos nossos, os nossos sentimentos, aquilo que a gente escolhe pensar, a forma como a gente escolhe pensar, as nossas atitudes, a nossa mobilização de energia, nos nossos investimentos nessa condição de saúde, tudo isso contribuindo para que esse holopensene, para que a gente consiga um equilíbrio maior. E uma pessoa com um grande equilíbrio, o ato de sorrir, ele começa a ser natural. Ele começa, é uma satisfação que a pessoa tem de estar naquele momento. Ela consegue manter um clima, um campo ao redor dela de saúde, de abertura, de beleza, de assistência. Então, é importantíssimo para o ato de sorrir a gente tentar manter essa condição. Ainda em Pensenologia, página 6, final da 4ª linha. O que caracteriza o pensene empático? Então, o pensene empático é toda a nossa manifestação que vai promover a empatia. A empatia é você conseguir entrar na psicosfera do outro, conseguir um entrosamento, um acoplamento com as outras pessoas, com os animais, com as plantas, em que aquele entrosamento vai permitir uma relação interassistencial, os dois vão se assistir. Então, o pensene empático, ele é um conjunto de manifestações que vão dar uma abertura para que essas consciências possam se aproximar de você e você possa aproximar delas. É um conjunto de posturas que vai gerar confiança dessas pessoas, segurança naquela interação. Então, quando nós estamos com um amplo sorriso, significa como se a gente estivesse de portas abertas, como se a nossa intraconsciencialidade estivesse aberta à espera de uma relação interassistencial. Então, o holopensene de empatia, ele visa isso. E não apenas o sorriso em si, mas as energias acolhedoras, abertas, sem medo da interação, disponíveis. Então, eu acho que é trabalhar nesse sentido. Poderia comentar a frase enfática na página 11? O sorriso sincero é capaz de desconstruir barreiras defensivas interpessoais e predispor os micro-universos conscienciais a intercâmbios interassistenciais profícuos e legítimos. Tem bastante a ver com o que a gente estava falando anteriormente da empatia. Então, você abrir aquele sorriso, mas um sorriso não de demagogia, não de média, mas um sorriso assim, do fundo da alma. Esse sorriso, ele tira barreiras. Então, às vezes, por algum mal-entendido, uma pessoa chega e aborda você com uma determinada postura defensiva, por alguma coisa que ela acredita que aconteceu. Ela chega com aquele semblante agressivo e você troca aquilo por um sorriso. Você desarma qualquer pessoa com um sorriso sincero, com aquela energia sincera, porque o sorriso ele abre e vem aquela onda de energia. Então, essa abertura, ela predispõe a que as outras pessoas também se abram a você, e isso vai permitir um clima de confiança, um clima de fidelidade, um clima de segurança, de acolhimento, para que aconteçam esses intercâmbios. Se a pessoa precisa de ajuda, ela vai se sentir à vontade para conversar. Às vezes, você precisa de ajuda, ela vai te oferecer ajuda, ou seja, vai ser uma relação construtiva para todos. Enfatologia, página 7, 2ª linha. Poderia exemplificar a substituição do sorrir com fins políticos pelo sorriso despretensioso? Então, isso tem a ver um pouco com o que a gente estava falando antes, da mesologia.
e a gente aprende que o sorriso é uma forma de aprovação. Então, muitas vezes as pessoas, elas sorriem para mostrar que estão de acordo com uma pessoa, ou para seduzir uma pessoa, ou para transmitir alguma forma assim, de contentamento ali naquele momento, para que depois consiga manipular a pessoa, né? Então, existe muito sorriso com fins políticos, né? A gente vê até assim, dentro da política mesmo, fotos, né, de políticos que pegam uma criança e sorriem, né, para gerar uma empatia, para transmitir confiança, e no fundo aquilo está sendo uma técnica de marketing, né, uma técnica para conseguir conquistar mais eleitores. Isso o âmbito político mesmo, mas na nossa vida a gente também tem relações políticas no nosso trabalho, e que a gente vai de pouco a pouco tornando um hábito esse tipo de situação, né? Então, é uma questão intraconsciencial a pessoa começar a expor mais as suas ideias e sorrir de forma mais sincera, quando realmente cabe um sorriso sincero ali. E no começo é difícil, porque a gente tem hábitos, né, de fazer uma média e tal, mas isso é uma condição que a pessoa vai ter que, aos poucos, se policiando e substituindo o sorriso político por um sorriso despretensioso. É um sorriso sincero, é espontâneo, é verdadeiro, é franco, né? Então, é essa condição. Isso tem a ver muito com os interesses que estão por trás. E tem a ver também, o sorriso é da área da comunicologia, da especialidade. Uma outra coisa também é você conseguir usar o binômio admiração-discordância. Então, nem sempre você tem que concordar com tudo que a pessoa está dizendo. Você pode continuar admirando ela, mas você pode discordar das ideias, de algumas ideias. E você pode mostrar o seu desacordo sem entrar numa postura de agressividade. Pode levar para o bom humor. Pode se reeducar para que essa comunicabilidade ela seja franca, mas ao mesmo tempo ela seja acolhedora, mesmo que as ideias não estejam sincronizadas. Em Parafatologia, página 7, final da primeira linha. Poderia explicar a labilidade parapsíquica prejudicando o hábito de sorrir? Essa é uma questão que é bem comum para muita gente que estuda conscienciologia, porque a gente tem parapsiquismo e muitas vezes a pessoa nasce com esse parapsiquismo, ela teve esse parapsiquismo a vida inteira e ela nunca se deu conta de que essa labilidade parapsíquica atrapalha a vida da pessoa. Então, assim, muitas vezes a pessoa ela está bem, ela acorda bem, e de repente entra no ambiente com as energias mais intoxicantes ou desequilibradas, entrópicas, e aquelas energias elas vão mudar o bom humor da pessoa, o humor da pessoa. De bom humor, em poucos minutos ela já está mal-humorada. E aí, ao invés dela ser cordial, ela ser sincera, ela fica agressiva, né? Ou fica irritada, e aí não se sabe nem porquê, né? E as pessoas falam, fulaninha, nossa, ela uma hora está bem, outra hora está sorrindo, daqui 5 minutos está xingando, né? Então, a pessoa que não toma consciência dessa condição, ela sofre com esse humor, e é muito difícil manter um holopensene homeostático, sendo que ela está sempre vulnerável às variações do meio. Então, assim, por isso é importante o estudo aprofundado das técnicas de autossustentabilidade energética, para que a pessoa comece a proporcionar um equilíbrio íntimo e não ficar tão à mercê do ambiente em que ela se encontra. Então, se ela está num ambiente positivo, ela fica bem, ela sorri, ela é interativa. Se ela está num ambiente negativo, ela já fica carrancuda, ela já não quer dar bom dia para ninguém, e aí já fica irritada. Então, a desperticidade, assim,
o nosso caminho evolutivo é desenvolver cada vez mais a nossa sensibilidade parapsíquica. E isso vem com um preço. O preço de estar cada vez mais desenvolvendo é também um preço de manter uma maior acuidade, uma maior higiene pensênica, para que a gente não entre também por esse viés de ficar muito lábil, muito à mercê dos ambientes, né? Cíntia, você queria perguntar? Parabéns pelo verbete, Patrícia. Eu queria perguntar na página 9, na culturologia, queria que você explicasse a cultura de encobrimento do sorriso pela geisha. Na culturologia. Essa é uma condição japonesa, né? Acho até que o Weber, aqui do meu lado, consegue explicar mais. Mas o sorriso para a mulher vamos dizer assim, ele pode ser usado como uma técnica, né, de sedução. Então, assim, a gente até tem que medir a forma de sorrir e trabalhar muito bem a nossa intenção, né? Porque o sorriso da mulher é algo muito sensual. Do homem também, mas se a mulher sorri muito, as pessoas podem até confundir. E no caso da cultura japonesa, as mulheres não ficam sorrindo em público, né? Elas têm a condição de tampar o sorriso, né? Não é o nosso caso brasileiro, que a gente simplesmente abre aquele sorriso. E, de certa forma, é uma repressão, né, cultural, mas é uma repressão da espontaneidade, né, dessa condição íntima. A intenção de cobrir o sorriso é para talvez não ser tão sedutora? Tem essa intenção por trás ou não necessariamente? Para mostrar também uma certa hierarquia, para não ser tão sedutora, comedimento. Tem uma condição também, assim, tem culturas que acham que a mulher tem que ser mais infantilizada, né, não ser tão mulher, tão assim, sobressair tanto. Tem que ser mais contida, mais infantil, né? Tanto é que acho que a própria cultura japonesa, a mulher que fala igual criança é uma coisa assim super valorizada, né? Então, nesse sentido, né, do comedimento, da discrição, que é valorizado pelos homens daquela cultura e pelas próprias mulheres também, né? Porque se você começa a ficar muito sorridente, aí você já fica mal falada, né? Aí prejudica a interação autêntica, né? E eu vou emendar, aproveitar que estou com o microfone, na mesma página, a semiologia, que você fala que, sob a ótica da comunicologia, o sorriso faz parte dos poucos sinais comunicativos a prescindir de aprendizado. É mantido geneticamente e não culturalmente. Daí você poderia falar mais sobre isso, das pesquisas que você fez? Então, o sorriso, ele existe em praticamente todas as culturas. Assim, o sorriso, ele é uma coisa do ser humano. É como se fosse uma reação fisiológica, uma sensação de bem-estar, de contentamento, né? Então, ele é mantido geneticamente. As pessoas não precisam aprender a sorrir, ele acontece naturalmente. Tanto é que o bebê, né, o primeiro sorriso do bebê é aquela sensação para a mãe, né? E tem até um momento aqui que a gente coloca que a mãe, vendo o sorriso do bebê, ela libera uma quantidade de endorfina, dopamina no cérebro, que é parecido com o ato de usar drogas e liberar aquela quantidade de drogas. Então, o sorriso do bebê é viciante, né, para a mãe. E nas culturas, o ser humano, ele nasce sorrindo, assim, exceto algumas síndromes, pessoas que têm síndromes que não permitem isso, mas eles já têm isso internalizado, não tem que aprender a sorrir. O que a gente aprende pela cultura é quando sorrir e quando não sorrir, já passando por cima da genética e usando o sorriso de uma forma mais, com outras intenções. Né? E até os diferentes tipos de sorrisos também, né? Exatamente. Assim, extrapolando um pouquinho, o sorriso, então, é o primeiro ponto, primeiro traço de universalismo, né? Das consciências. É um traço de abertismo, de universalismo, de autenticidade que a gente vai perdendo com a cultura, eu imagino, né? Com a mesologia. Obrigada. Patrícia,
Você falou da questão da síndrome, né? E me chamou a atenção aqui onde é que você colocou na curiosologia, tá? Que você fala da síndrome de Crouzon, não sei como é que é. Que síndrome é essa? A criança nasce com isso? Porque essa curiosidade é que a criança começou a sorrir aos 7 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Então, para eu entender um pouquinho melhor. Essa reportagem, eu achei ela no Holociclo, né, na pasta de sorriso. Eu não fui atrás dos aspectos muito profundos, né, da questão da medicina, mas parece que a musculatura dessa criança, ela não se distendia corretamente. E ele não conseguia sorrir. Então, imagina, uma mãe ter uma criança e a própria criança que não consegue sorrir. E aí eles fizeram um tratamento, aqui que eles usaram extensores para esticar a pele e os músculos para que ele pudesse distender e sorrir, né? Alô? Eu achei interessante. Imagina o valor que essa criança aos 7 anos vai dar para uma coisa que a gente nasce fazendo com a maior facilidade. Exatamente. E aí imagina, não sei qual seria o passado dessa criança, que ela precisou sofrer tanto para sorrir, né? E dar um valor tão grande ao sorriso, né? Ela teve que conquistar o sorriso. E eu estava aqui pensando com relação, você estava falando da mãe, né? Da mãe, da dopamina, o quanto é importante o sorriso da criança para a mãe. Eu fiquei imaginando aqui no processo familiar desse grupo. A criança há 7 anos não sorriu. Não teve esse processo, né, do sorriso. Retardou, né? Foi uma coisa retardada, né? Exatamente isso. Imagina esse grupo karma aí, como é que ele funciona. Eu achei super interessante. Eu até vou tentar ver melhor essa questão dessa síndrome aí, que eu achei ótima. Parabéns. Obrigada. Então, voltando aqui, em Sindromologia, página 8, última linha. Poderia abordar a síndrome do exaurimento holochacral? Então, o holochakra é o nosso corpo, que é um corpo energético, né? O conjunto de chakras, na verdade. Né? Ele está muito associado com o energossoma, que é o corpo energético. E muitas vezes, quando a gente tem o temperamento mais aberto, a condição de interagir com as pessoas, uma condição mais de empatia, uma condição de ser mais sorridente, acontece que a gente vai passando pelo dia com várias interações de diversas naturezas, algumas interações em que a gente vai doar mais energia, outras a gente vai receber, mas enfim, vai ficar, as energias vão ficando mescladas, misturadas, e com o resultado daquelas interações, daqueles ambientes, das ideias que passaram por nós, dos sentimentos. E se a pessoa ela não tem noção disso, ela é muito parapsíquica, mais aberta, com o tempo ela vai intoxicando e perdendo a condição de equilíbrio, de homeostase. E essa condição vai dando a sensação de exaurimento. Tem muitos profissionais que eles passam por esse exaurimento de forma tão drástica que já existe uma síndrome que chama síndrome de burnout, né, que a pessoa é como se ela pegasse fogo e queimasse de uma vez, né, que é uma síndrome que leva a pessoa ao esgotamento físico, emocional, psicológico, e muitas vezes essa síndrome de burnout ela põe em jogo a motivação daquela pessoa por aquela profissão que a princípio foi tão assistencial para ela. Então, o exaurimento holochacral, ele vai minando aos poucos a motivação, a felicidade, a satisfação das pessoas. E isso faz com que a pessoa, pouco a pouco, ela vai deixando de sentir bem-estar. Pouco a pouco ela vai ficando intoxicada, depressiva, e aí o sorriso vai pelo ralo,
né? Ela já nem consegue mais sorrir, né? Então, essa é a condição. Pode chegar até casos mais patológicos de distimia, né? Aquela pessoa que é cronicamente de mau humor, né? Exatamente. Agora aqui a teletertuliana de Niterói. A verbetógrafa, em Fatologia, página 7, terceira linha de baixo para cima. Poderia esclarecer sobre o sorriso na condição de pré-requisito para ingresso no holociclo? Eu não sei se essa pessoa que perguntou se ela já veio conhecer o holociclo. Para entrar no holociclo tem uma placa enorme na porta que fala que você, antes de entrar, deve ter um grande sorriso, né? Agora, será que isso foi um pré-requisito, foi uma coincidência, foi sem pensar? Quando a gente sorri, a gente se abre, né? A gente abre pensenicamente para um universo, para os amparadores, para todo mundo que está lá dentro, para aqueles livros. E aí, aquilo ali tudo amplifica a nossa condição de pesquisador extrafísico, né? A gente se abre para um universo, para o cosmos. Então, ao entrar o holociclo, o desejável é que a pessoa já logo entre com um sorriso, né? Todo mundo que está lá está fazendo trabalho voluntário, a pessoa vai interagir com pessoas que vão estar ali auxiliando, né? E nada melhor do que um sorriso para agradecer aquele trabalho que está ali todo dia, né? Um monte de gente trabalhando para ter aquele ambiente. Lembrando que o holociclo é um laboratório de desassédio mental somático, né? Então, você até fala aqui no verbete sobre o desassédio, né? Quem gosta o assediador que gosta que a pessoa fique de mau humor, né? Exatamente. Exatamente o contrário. É mais fácil dominar uma pessoa que ela já está de mau humor mesmo, né? Só dar um empurrãozinho, né? Então, continuando aqui, a mesma pessoa de Niterói. Em Teoriologia, página 7, primeira linha. O que é a teoria da personalidade cosmoética autoconsciente? Então, é a pessoa, ela conseguir manter a cosmoética dela com ela mesma e com, vamos dizer, o universo, né? Então, a pessoa ter autoconsciência de que toda manifestação dela vai repercutir, né? E aquela manifestação, ela vai trazer consequências tanto para ela quanto para todos ao redor, seja no intrafísico, seja no extrafísico, seja nos lugares onde ela passar, deixando a assinatura pensênica dela, né? Então, a pessoa que está autoconsciente disso, ela vai buscar manter deixar um rastro cosmoético, né? E a importância da pessoa ser o epicentro dessa personalidade cosmoética, né? A pessoa se conscientizar de que cada pensamento ele é uma onda que vai repercutir em cada ambiente, cada relação. E a gente às vezes acha que o pensamento está só ali na cabeça, né? Então é mais nesse sentido. Oi. Patrícia, você pode explicar um pouco melhor aqui na desdramatização? Você colocou algumas situações. Desculpa, página 10. É o último item da página 10. Uhum. Você colocou aqui, empregar o sorriso sincero para quebrar o gelo em situações tensas ou simplesmente para aliviar o peso da autocrítica severa frente às pequenas falhas carentes de ajustes intraconscienciais. Você pode falar dessa segunda parte aqui, que você aliviar o peso da autocrítica severa? No caso, quem está recebendo a autocrítica que está sorrindo, como que é? Na verdade, existe uma condição até que assim, eu tenho que trabalhar muito, já trabalhei bastante, né, uma reciclagem, que é a condição do perfeccionismo junto com a criticidade. Então, há pessoas que, por uma deficiência na autoestima, elas começam a se cobrar muito, né, no sentido de serem perfeitas, de terem altos desempenhos em tudo. E aí tudo que ela vai fazer, seja amarrar o sapato, seja apresentar uma aula, seja qualquer coisa,
ela tem um nível de cobrança, de autoexigência tão alto, que aquilo ali começa a reverberar na psicosfera dela. E é impressionante assim, a força que isso vai adquirindo, porque você olha para os seus erros com uma dramaticidade, como se aquilo fosse o fim do mundo, como se você fosse a pessoa mais burra do universo. Aquilo ali vai criando uma sinapse negativa. Então, assim, quando você começa a fazer autopesquisa e começa a encarar as falhas e ver que aquilo ali é natural do processo evolutivo das consciências, ter falhas, e você se vê fazendo pela milésima vez uma ação que você já sabe que não deveria estar repetindo, se você começa a se chicotear, se atacar, é muito mais difícil de você corrigir, porque aquilo vai criando um peso mais dramático, do que se você chegar a ver aquela besteira que você fez pela milésima vez e você abrir um sorriso e falar assim, gente, de novo, né? E começar a fazer uma piada com o que você fez. Aquilo ali começa a aliviar as falhas, as tensões. E você começa a ficar mais tranquilo com seus pequenos deslizes. Então, isso acaba curando um pouco essa condição de perfeccionismo. E o mesmo acontece para as relações. Quem se cobra muito costuma ser crítico com as outras pessoas. Então, muitas vezes, eu trabalhei em voluntariado, e dei aula, e eu via que as pessoas tinham medo de mim, porque eu fazia tudo tão perfeitinho, que as pessoas tinham medo de errar na minha frente. E aquilo gerava uma tensão. E quando havia um erro, só de olhar a pessoa já começava a tremer, né? Então, assim, a pessoa fez uma coisa, você dá um sorriso lá e faz brincadeira, faz piada, alivia aquela tensão, né? Então, isso é uma reciclagem, sim, e é bem gostoso ver que você conseguiu dar espaço. É muito bom. Obrigada. Patrícia, boa tarde, parabéns boa tarde. Pelo seu verbete e pelo alto nível assistencial dele. Excelente. Agora, em maniologia, você poderia, por favor, me explicar a cura da sinisromania? Página 8, maniologia. 8. A cura da sinisromania. Nossa, essa cura da sinistromania é sinistro, de sinistro. Tá, falta, é porque eu disse que... Bom, mas mesmo assim eu vou falar um pouquinho, né? Depois vai ter que corrigir aí, né? Porque é sinistromania, de sinistro. Eu falei sinisromania, nunca tinha visto. Não, isso tem muito a ver com uma questão pessimista, que foi o que a gente abriu a tertúlia falando, né? Assim, do temperamento mais pessimista, que a pessoa começa a ver o negativo em cima de tudo, né? Todas as ações que acontecem, a pessoa sempre olha o lado negativo e ela começa a querer se preparar para estar pronta. É uma falta de segurança, uma necessidade de controle. Ela começa a querer se preparar para estar pronta para as piores situações. Então, para ela estar pronta para as piores situações, ela começa a montar cenários. E aí os cenários são cada vez piores para que ela consiga saber como que ela vai agir se acontecer um cenário daquele. Só que com o passar do tempo, ela vai fazendo tantos cenários negativos que ela começa a acreditar que o que era um cenário é quase uma realidade. Então aí a pessoa começa a ver tudo com esse viés de tudo é grande, tudo é perigoso, tudo é negativo, né? E isso daí é uma forma errada de pensar, é uma distorção cognitiva. E deve ser trabalhado no sentido de procurar os esquemas mentais que fazem a pessoa ter esse tipo de comportamento, que tem muito a ver com essa insegurança pessoal, com a necessidade de controle, necessidade de se sentir preparado para situações de emergência, sendo que às vezes nunca vão acontecer essas situações, né? Então, é nesse sentido. E como que o sorriso entra aí nessa questão? Entra, assim, desdramatizando a situação, como é que é? Duas coisas. Na questão, assim, se você começa a ter essa postura de mais sinistrose, você começa a não conseguir mais sorrir. Aí o sorriso
ele vai entrar como se fosse uma terapêutica, uma profilaxia. Você vai ter que acordar para o fato de que você está com esse tipo de patologia. Primeira coisa, você vai ter que ser consciente que você, nossa, eu estou enxergando o mundo cinza. Você tem que se conscientizar primeiro de que você tem esse tipo de patologia, para depois você trabalhar uma forma diferente de ver. A psicologia positiva, ela tem obras muito interessantes nesse sentido. Tem um livro que chama Como Aprender a Ser Otimista. E é um livro que traz assim, uma argumentação muito interessante, que mostra que as pessoas, elas têm um erro cognitivo na forma de pensar. Então, se cai uma coisa no chão, você fala assim, nossa, essa coisa sempre acontece comigo. Né? Caiu o lápis no chão. Superdimensiona, né? Faz uma tempestade no copo d'água. E é tudo muito, sempre, muito enfático. Né? Ah, o lápis caiu, beleza. Ah, o lápis caiu de novo. Ah, pega. Mas entra muito aí também a questão da autovitimização também, não entra aí? Da autovitimização. E aí tem que ver, assim, a pessoa valoriza a autovitimização, o que ela ganha com isso? Quais são os ganhos secundários? Quais são os ganhos secundários? Por que eu ainda valorizo a autovitimização? Eu uso isso daí para ganhar o quê? A empatia das pessoas? Eu estou sugando as pessoas? Eu ganho energia? Eu estou vampirizando? Vampiriza energia, a autovitimização. Né? O que eu não estou fazendo para manter a homeostase? Eu sou preguiçosa? Né? Então, começa aí uma série de perguntas. Certo. Agora, uma outra coisa. Na antonimologia, eu senti falta do sorriso amarelo. Aí, depois, quando eu fui ler o verbete, eu vi lá em tipologia. Você não acha que poderia acrescentar? Porque é tão interessante a questão do sorriso amarelo, que é o sorriso insonso, né? Inexpressivo. O que você acha? Poderia acrescentar, mas assim, eu vejo que o verbete ele tem uma condição de ser conciso e não repetir em diversos lugares a mesma ideia. Porque depois é que eu vi lá, a primeira coisa que eu vi, eu senti falta assim, porque, na verdade, assim, quando a gente faz um verbete, a gente passa por um auxílio de uma grande equipe que orienta a gente. Né? Claro. E aí, dentro dessas orientações, me falaram, nossa, mas tem tanto tipo de sorriso. Vamos criar uma sessão com todos esses tipos. Foi ótimo, foi muito bom, porque aí a gente vê o tanto de sorriso interessante que tem. Foi ótimo, muito bom o verbete, muito assistencial. Parabéns. E às vezes aqui na tipologia ele chama mais atenção do que ele se destaca do que no meio do texto, se estivesse só na antonimologia. Meracilde? Eles já vão ligar. Oi, agora deu. Olha só, você começou a falar para a colega antes sobre a questão das reciclagens e coisa e tal, né? Aí você colocou aqui a última na página 7 da fatologia, na penúltima linha, você colocou lá, o bem-estar da recém-conquistada sobre traços pessoais, profundos e multidimensionais. O que eu acho assim? Você poderia falar um pouquinho mais sobre essas questões das recins, a questão da relação do sorriso com isso, né? Eu sei que você falou da desdramatização, uma série de coisas. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu estou achando que você está querendo fazer marketing para Conscius. Não é marketing para Conscius, não. Mas a Conscius tem a ver com isso. Tem a ver com isso, né? Tá bom. É um prazer estar comentando isso. A gente terminou ontem o Recim 2, que é um curso de reciclagem profunda, né, através da Conscius. A professora Meracilde era uma das professoras do curso. E é uma coisa impressionante você poder olhar para você, tirando o peso de cobrança que você sempre manteve, tirando as máscaras, e ver você ali. Claro que eu ainda não me vejo totalmente, a minha autopesquisa não é 100%, mas você se vê ali, sem aquele peso, uma consciência em evolução, e você vê que alguns traços que você tinha, você se conscientizou, você se desassediou mental somaticamente, você tomou decisões, tomou ações
que fizeram com que aquele traço virasse passado. E aquilo é muito gratificante. Aquilo te dá uma energia, te dá uma segurança, uma revigoração muito forte. E isso é uma coisa que ninguém tira de você. É uma coisa que só fortalece a consciência que está ali. E ela, além de fortalecer no sentido de você se liberar daquela imaturidade, ela te fortalece para que você consiga acolher pessoas que ainda estão passando por esse caminho. E aí você entende plenamente toda aquela condição da pessoa e consegue acolher, consegue entender, consegue ter tolerância com o momento da pessoa, vamos dizer assim, consegue, né, assim, esperar a maturidade consciencial daquela pessoa de um modo assistencial. Alô, em algum momento aqui no verbete eu vi que você coloca também a questão da seriedade, que é diferente da austeridade, né? Então é você ver os seus próprios traços a serem reciclados com seriedade, mas não ser austero com isso, sem dramatização. Você vê no outro também isso que você está falando. Mas eu também queria que você aprofundasse um pouquinho mais a questão da fraternidade com relação ao sorriso. Porque em diversos momentos você coloca aqui, ó, por exemplo, no sinergismo, o segundo sinergismo. O sinergismo, olhar de fraternidade, sorriso sincero, certo? Depois você coloca na codigologia, o código pessoal de fraternismo. Então, essa relação sorriso com fraternismo, como é que você estudou isso? O que você pode auxiliar a gente a entender melhor essa relação? Então, eu acho que o sorriso ele é uma bandeira do fraternismo, né? Você sorrir para a pessoa, às vezes você está com um monte de problema para resolver, um monte de questões. Aí a pessoa vem te abordar e você abre aquele sorriso. Imagina, para aquela pessoa, aquilo ali foi super assistencial. Você abrir aquele sorriso e naquele momento cria-se um clima, uma bolha, tudo para de existir e ficou aquele clima de abertura, de disponibilidade, de fraternismo, né? Então, para você abrir dessa forma para a pessoa, tem que ter esse sentimento, né, do universalismo, do fraternismo, de abrir mão de preconceitos, de abrir mão de seus interesses mais imediatos e se dispor mais para aquela relação, né? E também você é como se você foi pego de surpresa numa interação, mas você não tem nada para esconder. Você é sincero, você se abre, né? Você não tem que se preparar, você já é aquilo, você já se expressa, né, autenticamente, né? Então vejo nessa condição. E nada melhor do que você ser acolhido com um sorriso, né? Fala sério, né? Então vamos continuar aqui, que as perguntas não param de chegar. Ixi, será que vai dar tempo? Dá tempo sim. Não se cobre muito, vai dar tempo. Então vamos continuar aqui com aquela teletertuliana de Niterói. Poderia ampliar a seção terapeuticologia na página 11? Então, a pesquisa autodidata sobre os próprios sentimentos e a reeducação da expressão facial são ações autoconsciencioterápicas capazes de qualificar as relações interassistenciais, notadamente a comunicação não verbal entre duplistas. Então, olha aqui, a pesquisa autodidata sobre os próprios sentimentos. O que eu reparei é que o sentimento é uma coisa muito difícil para nós. Às vezes você vê um sentimento na outra pessoa e você consegue definir, né, mais ou menos o que a pessoa está expressando. Mas quando você, que é a pessoa que está passando pelo sentimento, o psicossoma fica exacerbado e a nossa racionalidade acaba ficando em segundo plano. Então, um dos primeiros passos é a pessoa começar a construir o próprio dicionário, né, emocional, dicionário de sentimentos,
em que ela vai vendo as interações dela, as reações dela, e ela vai decodificando, qualificando, classificando o que ela estava sentindo em cada situação. E aí ela vai começar a clarear as manifestações dela. Então, às vezes ela acha que estava sendo ciumenta, ela estava sendo invejosa, não sei o quê. Ela precisa saber o que tinha por trás de cada sensação dessa, para que ela possa ter uma clareza da expressão dela. E isso vai limpando. Aos poucos a pessoa vai... Quando ela detecta uma raiz, ela é capaz de fazer autopesquisa, de trabalhar aquela raiz. Ah, mas eu senti insegurança naquele momento. Mas por que eu senti insegurança? E aí ela vai ampliando a profundidade da pesquisa, até ela achar o ponto nevrálgico que ela tem que trabalhar para ela não sentir mais essa insegurança, para sentir confiança. Então, trabalhando esses sentimentos e essas trocas de postura, ela vai ficando mais transparente, ela vai ficando mais segura das intenções, das posturas dela. E aí a gente vê que essa sinceridade, ela vai ampliar para todas as relações, inclusive para a relação com o duplista. Então, aquela transparência vai chegando num nível em que só de olhar para o duplista, ela consegue se comunicar, ela consegue transmitir o que ela está sentindo. E como é importante, às vezes a gente está do lado de uma pessoa em que a sua rotina, o dia a dia, vai fazendo com que você pare de fazer pequenas ações. Por exemplo, acordar, dar um sorriso de bom dia, né, e desejar um bom dia para a pessoa faz toda a diferença. Mas no corre-corre, vai entrando numa rotina, e a gente meio que vai perdendo o interesse ou o respeito por aquela relação. Então, aquela pessoa que está do seu lado, te dando suporte diário, deveria ser a primeira a receber um sorriso maravilhoso, como uma forma de gratidão, né, de reconhecimento pelaquela trajetória juntos. Né? Então, mais nesse sentido. Ô, Patrícia, você poderia, por favor, relacionar para mim o princípio da higiene consciencial relacionado com o sorriso? Não é nenhum, tem alguma... A página é página 7, em Principiologia. O princípio da higiene consciencial. Eu queria que você relacionasse aí para mim com a questão do sorriso. Então, a higiene consciencial é você trabalhar a higiene da sua manifestação. Então, você tem um pouco a ver com o que a gente estava conversando antes. Você precisa começar a observar mais o que você está pensionizando. Se aquela pensionização, através da sinalética parapsíquica, se aquela pensionização ela veio de fora do ambiente, se ela veio de uma consciência que está ali perto de você, se ela teve uma origem em você, se ela startou com uma interação extrafísica e aquilo ali repercutiu dentro de você, e aquilo ali gerou pensionizações, pensamentos, sentimentos, energias, e aí por aí vai. Então, assim, você trabalhando isso, você vai aumentar a sua consciência do que passa dentro de você. Né? E aí, para manter a higiene consciencial. Então, quando você vê que você é parapsíquica, entrou num ambiente, e aí, a partir da repercussão do ambiente, você começou a pensar mal das pessoas, e você já meio que escorregou e foi na onda do holopensene local que foi te contaminando. Se você tem uma higiene pessoal já consolidada, você já consegue manter um equilíbrio, uma homeostase, que é o holopensene de homeostase holossomática. E aí você... Então, no sorriso entra nessa questão, para você manter um sorriso sincero, você tem que estar numa condição de bem-estar, correto? Para você chegar na condição de bem-estar, o que você tem que trabalhar antes? Tudo, né? Essa homeostase. Senão vai ser um sorriso que vai acontecer em alguns segundos, mas a gente está falando de uma postura da pessoa ter aquilo ali como uma manifestação natural, né, Pilar? Pilar sabe, né? Uma manifestação natural dela.
né? Então, digamos que o sorriso ele é o resultado, né? O sorriso espontâneo e constante é o resultado do bem-estar. A Marta também, né, Marta? Então agora temos uma pergunta de Madrid, uma teletertuliana de Madrid. Então, em Fatologia, página 7, quarta linha de baixo para cima. Poderia comentar como podemos manter o bom humor no auto e hétero desassédio? Então, tem um pouco a ver com o que a gente já estava falando, né? Como manter o bom humor com auto e hétero desassédio. Essa é uma questão assim, ela é uma questão complexa, na verdade. Ela exige um investimento constante na autopesquisa e na correção de posturas. Então, existem algumas técnicas que podem ser usadas, existem também alguns livros que podem ajudar. Esse Aprendendo a Ser Otimista é um livro interessante, que ele ensina a pessoa a mudar a forma de pensar. E isso tem muito a ver com a condição da gente deixar de querer ser vítima, deixar da postura de vítima. Porque a gente, quando entra na postura de vítima, aí a gente começa a pensar que todo o ambiente e todas as pessoas estão conspirando para o nosso prejuízo. E, na verdade, não é assim. Isso é a forma de pensar. A gente tem que começar a ver que a forma que eu penso, eu escolhi pensar assim. Se eu escolhi pensar assim, o que eu ganho com isso? Então, a vitimização trouxe para nós uma facilitação, muitas vezes. Né, uma empatia, as pessoas ficaram com pena, aliviaram a barra, alguma coisa a gente foi ganhando dentro da própria família, né, o filhinho, coitadinho, aí a mãe ia lá e ela dava mais atenção para o filhinho que é fraquinho, que é sempre doentinho, e isso vai fazendo com que o adulto comece a ver que essas posturas trazem algumas facilidades. Só que isso é um engano muito alto, muito grande. A pessoa que tem a perder com isso, porque esse tipo de postura leva a uma condição derrotista, uma condição de fragilidade, o meio e as pessoas são sempre mais fortes do que a nossa vontade. É um preço muito alto. Aparentemente a pessoa está ganhando, mas é um preço muito alto que ela tem. Então é importante fazer uma reflexão e ver até que ponto que a gente ainda quer manter essa condição de vítima, de derrotista, de mal-humorada, e, a partir daí, aplicar ações que vão corrigir aquilo. E aí começar a ficar mais atento. Existem, por exemplo, essa cidade onde você vive, Madrid, é um desafio enorme. Eu já morei em Buenos Aires, e o holopensene espanhol, ele é muito dramático. E eu vejo tanto que assim, eu tenho afinidade com esse holopensene. Né? Muito exacerbado, muito drama, tudo é uma catástrofe. E isso vai fazendo com que a pessoa transforme um pequeno problema numa coisa gigante. Isso é um autoassédio. Às vezes a pessoa precisa de pouco na vida dela para transformar aquilo ali numa catástrofe, que é a sinistrose. Se a pessoa já entrou nessa onda, o heteroassédio é fácil. A gente tem que fazer o papel contrário. A gente tem que pegar pequenos problemas e transformar eles em soluções. Tudo que chega na nossa mão, aquilo ali se resolve. A gente tem que começar a limpar a nossa forma de ser. A gente tem que começar a abrir mão desses comportamentos. E aí, quando a gente começa a resolver tudo, a desassediar tudo, a limpar tudo, aquela onda de equilíbrio, de clareza, de abertismo, de universalismo, ela vai passando para as outras pessoas. A pessoa chega para você com um problema que ela acha que é gigante, e você mostra para ela que aquele problema é pequeno e que ela é muito maior que o problema, que ela resolve com facilidade. Então, aí você já começa a contribuir até com heterodesassédio, né? E com sorriso. Né? Chegou com um problema para te contar, e você abre um sorriso e fala, vamos comigo que eu vou te ajudar. E aí vai descascando a cebola. Né? Então, é uma forma de ajudar através do sorriso.
Agora, na mesma teletertuliana de Madrid. Enfatologia, página 7, segunda linha de baixo para cima. Você já respondeu, mas pode passar de novo. Poderia comentar o bem-estar da Recim conquistada sobre traços pessoais profundos e multimilenares? Então, nós somos consciências que carrega esses traços há muitas e muitas vidas. E a gente já tem um estigma de nós, né, de nós mesmos formado. E quando nós começamos, assim, muitas vezes a gente foge da autopesquisa, principalmente para não ver de novo os erros que a gente sempre carregou e que a gente não consegue resolver. E isso vai criando uma condição emocional de não querer ver esses erros e, além disso, de querer esconder esses erros através de uma máscara, né? E que compromete toda a autenticidade. Então, a autopesquisa tem esse aspecto fundamental de abrir a intraconsciencialidade para a pessoa. Não é fácil. A pessoa se enxergar, a pessoa se deparar com seus próprios defeitos, com os traços que ela está há muito tempo tentando se livrar deles, não é fácil. Mas é preciso de uma constância, é preciso ler bastante. E aqui a gente tem uma facilidade, que é aqui em Foz do Iguaçu, é que são dinâmicas, laboratórios, cursos. Nós temos os cursos da Conscius, que eles enfatizam bem a autopesquisa. Quando a pessoa descobre seus traços e consegue ver aqueles traços sem drama, sem ficar se punindo, sem ficar se culpando, ela consegue ser fraterna com ela mesma, ela consegue compreender ela mesma, ela consegue começar a mudar esses traços. E aí, quando você se depara com uma reação que você teria, há alguns meses atrás, você teria uma reação negativa, você tem uma reação positiva frente a uma determinada situação, aquilo te dá uma alegria, uma satisfação, uma felicidade. Foram tantas vidas carregando aquele peso daquele traço fardo, e agora você vê que você conseguiu mudar. Então, é esse bem-estar íntimo, que ninguém compartilha isso com você, é uma coisa assim muito sua, do seu passado, de se ver livre de correntes que você tinha, de traços que você sempre quis alterar e nunca superar e nunca conseguiu. Então, isso traz uma segurança, uma satisfação muito profundos. Agora uma tertuliana daqui de Foz mesmo, é a Keiko. Professora Patrícia, Enfatologia, página 7, quinta linha. Poderia comentar como manter a constância do oaristo na cotidianidade? Na Fatologia, quinta linha, na página 6, né? Patologia, página 7, quinta linha. Como manter a constância do oaristo na cotidianidade? Ah, quinta de baixo para cima, né? Ela não falou aqui, mas deve ser. Tá, então, tem a ver com essa condição da pessoa trabalhar o equilíbrio dela, o bem-estar. Se ela tem algum problema na vida, as outras pessoas elas não são culpadas por aquele problema. Às vezes elas não merecem um semblante mal-humorado. A gente tem como escolher se a gente vai ficar de bom humor ou se a gente vai ficar de mau humor. Se a gente vai olhar a vida de uma forma mais pessimista ou se a gente vai olhar a vida de uma forma mais realista, às vezes otimista. Então, é mais uma opção pessoal de manter uma abordagem constante pelo lado mais positivo. Além disso, se a pessoa se conecta mais com o amparo no seu dia a dia, se a pessoa ela usa técnicas energéticas como estado vibracional profilático, ela vai ter uma condição de manter um ambiente mais salutar, um holopensene mais salutar, uma condição mais positiva, relações mais positivas. É tudo uma somatória de posturas. Essa aqui também você já respondeu, mas ela está perguntando em tecnologia, página 7, final da terceira linha.
como funciona a técnica da higiene autopensênica? Então, a pessoa, para fazer a higiene autopensênica, ela precisa ficar mais esperta em relação ao que ela está pensenizando. Então, se ela tem uma tendência a ser mais pessimista, ela precisa ficar mais atenta para que ela não comece a pensenizar de acordo com a influência de certos ambientes que são mais negativos, que são mais tensos, para que ela não comece a entrar nessa tensão. Outra coisa também é a pessoa usar a sinalética parapsíquica dela, para ela observar se os sentimentos que ela está sentindo, se os pensamentos que estão passando pela cabeça são provenientes dela mesma, de insatisfações pessoais, ou se são provenientes do ambiente, de consciências extrafísicas. Nesse momento, a pessoa ela precisa estar atenta para que ela possa reverter essa pensenidade mais patológica, né? Buscando mudar o foco mental, buscando obras, temas que sejam mais elevados, que possam trazer para ela uma pesquisa mental somática que venha trabalhar nessa higiene. Tem as próprias técnicas bioenergéticas, o banho, o lazer conscienciológico, né? A pessoa fazer leituras mais produtivas, a escrita, tudo isso tem a ver com a higiene pensênica. E a pessoa está atenta ao fato de que ela quer manter uma condição de desassedialidade, né, de desperticidade. Só lembrando, na questão anterior do Aristo, tem um verbete. O Aristo está citado aqui na remissiologia, ela colocou, é um verbete do Pedro Fernandes. E também no Manual da Dupla Evolutiva, o professor Valdo comenta sobre essa questão do Aristo. Tânia, você queria perguntar? Na página 6, na pensenologia, na quarta linha, de baixo para cima, a linearidade da autopensenização a partir da expressão fisionômica da consciência. Você podia desenvolver, por favor? Então, a gente até já comentou um pouquinho sobre isso. A pessoa, quando ela começa a pensenizar, ela, naturalmente, o semblante dela vai se transformando com a qualidade da pensenização que está acontecendo ali. Então, se você entra num viés de pensamento mais para o lado da patologia, do autoassédio, a tendência é que a sua expressão facial vá, junto com a sua pensenização, você vai ficando mais carrancuda, os músculos vão ficando mais tensos, né? O semblante vai franzindo, ficando austero. Se é um tema preocupante, alarmante, aquilo ali vai ficando cada vez mais somatizado na sua própria expressão. E existem pessoas que afirmam que se você está numa condição meio mal-humorado, carrancuda, se você vai para o espelho e começa a sorrir na frente do espelho, só de você fazer isso, o seu humor já muda. Só essa atitude intraconsciencial de mudar a fisionomia já começa a liberar dopamina, serotonina no cérebro, e o seu humor começa a se transformar. E aí, a partir dessa decisão e da transformação do humor, aquilo ali vai amplificando, até você se dar conta de que você não precisa pensenizar daquela forma. Você pode manter uma pensenização mais autodesassediadora, mais linear, mais rígida, né? Então, nesse sentido. Ok, muito obrigado. Agora, em voluntariologia, página 7, poderia expandir o voluntariado conscienciológico interassistencial, proporcionando meios para a autossatisfação. Na sua opinião, a autoinsatisfação seria o principal motivo do mau humor pessoal? Olha, de certa forma, a insatisfação ela vai trazer um certo mau humor, né? Mas, assim, quem é voluntário percebe
que às vezes começa fazendo um trabalho que não esperava um retorno intraconscial daquela forma, né? A pessoa acha que o voluntariado vai fazer um trabalho, vai ajudar aquelas pessoas, mas de repente ela vai descobrir que a pessoa que está sendo mais ajudada com o voluntariado é ela mesma, que a pessoa começa a se sentir mais útil, ela começa a se colocar mais em contato com amparadores extrafísicos que estão trabalhando por aquele trabalho maior. E ela, às vezes, ela tem que se relacionar mais com pessoas, ela tem que ajudar mais a aliviar pressões extrafísicas em prol da evolução de um grupo maior. Tudo isso vai trazer repercussões positivas, vai trazer uma euforia íntima com o resultado maior daquele trabalho. Uma ação que era uma ação pequena, quando ela vê, ela era uma peça, uma mini peça dentro de um trabalho assistencial maior. E aquilo traz a satisfação para ela. E é engraçado que o voluntariado, ele é um grande laboratório. Quando a gente começa no voluntariado, às vezes a gente encontra personalidades ali, né, no seu ambiente, em que você, em alguns momentos, vai ter alguma dificuldade, você vai ter que olhar para você e descobrir por que aquilo ali está acontecendo. Nesse processo, você acaba passando por autopesquisa, você acaba se reciclando, e aquelas situações de insatisfação, muitas vezes elas vão se diluindo nesse movimento de se pesquisar, de se doar para ajudar um número maior de pessoas, né? Então, assim, se a pessoa tem mau humor, de alguma forma, ela tem insatisfação. Pode ser até um sintoma, né, de insatisfação. Então, muitas vezes, procurar, mas se eu estou insatisfeita, vamos dar uma virada na vida. O que pode ser feito para mudar? E aí começar a fazer um planejamento e a cada passo promover realizações. O que não dá é a pessoa perceber que está insatisfeita e por algum ganho secundário, ela manter aquela situação por anos e anos. Então, às vezes, a pessoa está insatisfeita no casamento e ela mantém aquela situação em anos e anos porque tem uma condição financeira favorável, por causa do status social. Ou lá em Brasília a gente via, eu estou trabalhando no governo, num órgão tal, eu não gosto de trabalhar lá, mas só faltam 15 anos para eu me aposentar. E a pessoa fica 15 anos esperando a aposentadoria. Né? E aí é difícil, aí a insatisfação é dureza. Aí o que acontece? Aí essa insatisfação, ela vai dando sinais e ela vai ficando cada vez mais crônica. E ela vai aprofundando. E daqui a pouco aquilo ali vira uma depressão, uma desmotivação. Né? E a vida da pessoa vai ficando cada vez mais complexa. Agora de São Paulo. Professora Patrícia, em Mitologia, página 8, terceira linha. Poderia explicar a mitificação da própria personalidade? Então, isso tem a ver um pouco com o que a gente falou antes, da pessoa já ter certos estigmas a respeito dela. Né? Então, por exemplo, eu falei muito aqui de superação de perfeccionismo, superação de pessimismo. Muitas vezes a pessoa, ela acredita que ela não é capaz de mudar, que ela tem essas condições que são condições da entranha dela, e ela meio que entrega os pontos, né, e fica se fragilizando, se vitimizando, porque ela própria, a autoestima dela não permite que ela acredite na vontade dela. Então, a gente tem que superar isso. E o que eu vejo aqui em Foz do Iguaçu, que facilita muito essa condição de amizade que a gente tem, é tanta gente, assim, bem intencionada, tanta gente, às vezes você senta para almoçar, a pessoa começa a puxar papo, daqui a pouco o papo vai aprofundando, e ela te dá feedbacks, e aí você vê assim, o tanto que potencializa você morar numa comunidade em que as pessoas estão voltadas para esse desenvolvimento, né? Então, porque a pessoa, quando tem um estigma pessoal, ela custa a ver as próprias capacidades.
E aí, quando você vê as outras pessoas, as dificuldades das pessoas, como é que elas enfrentaram, como que elas superaram, e você vê que você também pode, impressionante. Então, é importante a pessoa investir nessas amizades sinceras, profundas, investir nessa aquisição de conhecimento, investir na autopesquisa, para ela reverter isso. A capacidade interior dela muitas vezes é mais forte do que ela tem noção. Os trafores são muito fortes e muitas vezes estão ociosos porque a pessoa tem um estigma negativo a respeito da própria personalidade. Agora uma pergunta de... Não, ele diz que ele é do IPC de Vitória, mas mora em Vila Velha, Espírito Santo. Professora Patrícia, em Mitologia, página 8, primeira linha. Pode explanar o mito do mártir? Então, o mito do mártir é a pessoa que quer ficar na vitimização porque ela se vangloria de ser a sofredora, a mártir, ela quer receber energia, ela vampiriza as pessoas se colocando numa condição de sofredora, de coitadinha, de que está pagando pelo pecado das outras pessoas, e ela às vezes até nega a assistência para que ela possa ficar nessa condição. E aí isso leva para a vitimização, para a postura de sempre manter o semblante de sofrimento. A pessoa fica suspirando sozinha. Mas essa vida é difícil. Aí dá um suspiro. Isso não combina com o sorriso sincero. Esse tipo de postura, acho que é o oposto à postura da pessoa que expressa satisfação, expressa bem-estar, expressa acolhimento. O mártir, ele quer expressar o sofrimento dele, para que as pessoas tenham pena dele, né? Então, se a gente tem essa tendência, essa é uma tendência que nós deveríamos tentar reverter, né? Corrigir com a autopesquisa e com as reciclagens. Talvez essa postura do mártir tem muito a ver com postura religiosa, né? A gente aprende, de certa forma, né? As religiões, em geral, têm essa imposição. Uma valorização, né, da pessoa que sofre pelos outros, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque muita gente que faz assistência tem uma ideia errada de que você evoluir é um sofrimento, né? Evoluir. Você tem que abrir mão de coisas que você gosta para você fazer só trabalhos, né, que vão fazer assistência, e aquilo ali é um sofrimento para você. Isso é uma coisa que a gente tem que reciclar, porque acaba atravancando a nossa vontade de evoluir, de fazer assistência, né? A assistência tem que trazer satisfação para todos, né? Agora de Florianópolis. Professora Patrícia, em Mitologia, página 8, final da penúltima linha. Favor ampliar a ideia da ruptura íntima com os mitos sociais em geral. Então, se a gente está trabalhando a questão do sorriso sincero, se a gente está trabalhando com a autenticidade, com a sinceridade, a gente tem que começar a dar uma banana para o protocolo e mostrar mais a nossa intraconsciencialidade, a nossa sinceridade. Porque, assim, na sociedade, a gente tem travas, a gente tem posturas que devem ser assumidas. Às vezes você quer se expressar, você não pode expressar porque você tem intenções que estão obscuras, né? Então, é mais essa condição de você se expressar mais espontaneamente, mais autenticamente, sem interesses que estão obscuros, sem interesse de manipular, sem interesse, né, de usar as pessoas para chegar em alguns fins. Então, é romper com essa condição, né, social de usar o sorriso, de usar a sua manifestação de forma mais manipulativa ou de uma forma mais cultural para ser aceito naquele grupo. Agora, de novo, aquela teletertuliana de Madrid. Em Parafatologia, página 7, terceira linha. Poderia explicar a fidelidade e a paraprocedência em relação ao sorriso sincero?
Então, a pessoa, ela reconhecer a sua paraprocedência, ela reconhecer que ela é uma consciência em evolução, reconhecer as amizades extrafísicas, as amizades intrafísicas que também são dessa procedência, e esse reconhecimento, naturalmente, vai trazer uma satisfação íntima muito grande, vai trazer uma abertura, né, uma interação com essas consciências muito grande. E a pessoa que conhece a sua paraprocedência e se abre, ela não tem medo de nada, ela é muito segura de quem ela é, de onde ela esteve, ela é segura do que ela deve fazer, da missão intrafísica, da programação existencial, através de encontrar a sua paraprocedência. E essa abertura, esse conhecimento, eles vão gerando essa segurança que vai permitir acolher todas as pessoas que chegarem até a abordagem dela, né? Então, é muito importante a gente tentar buscar cada vez mais a nossa paraprocedência, reconhecer o nosso motivo de estar aqui, para que a gente possa potencializar isso, e através do sorriso é uma forma de estar abrindo-se para essas interações com essas consciências. Agora, em Teoriologia, página 7, terceira linha. Poderia explicar o laceamento gradativo das amarras na teoria das interprisões grupo-kármicas? Então, a gente, nessa vida, nós temos várias naturezas de relacionamentos, em que muitos deles a gente não tem muito controle do nível do relacionamento. Isso tem a ver com o nosso passado, com as nossas interprisões. E a gente, em muitas das nossas relações, elas são difíceis, elas são tensas, elas exigem uma conscientização maior perante esse passado. E existe uma tendência de repetição de papéis. Mesmo que as pessoas não saibam quem elas foram no passado, as energias ativam memórias que mostram situações que elas viveram no passado. E essas memórias, elas fazem com que as relações de hoje possam ser relações mais difíceis, mais conflituosas. E essa postura de abertura, de sorriso, de acolhimento, ela só tende a ajudar para que essas amarras, para que essas relações pesadas, elas possam ficar mais leves e elas possam ser recicladas. Então, a gente, frente a uma condição de desafeto, frente a um familiar que a gente tenha dificuldade, a gente deve procurar se abrir mais para a assistência, buscando transformar essa relação difícil numa relação um pouco mais fácil. E se os dois ficam de cara amarrada, a tendência é só a bomba explodir naquela relação. Então, um passo interessante é a gente se conscientizar para isso, mesmo sem saber o passado com aquela consciência, e acolher a consciência, acolher aquela pessoa, e buscar que aquela relação ela seja reconstruída de uma forma mais amigável, mais aberta, mais assistencial. Agora uma pergunta de Sorocaba, no interior de São Paulo. Professora Patrícia, em Tipologia, página 10, poderia comentar o item 8, sorriso contemplativo? Então, quando você, por exemplo, tem um filho e aquele filho está fazendo alguma ação que te dá um grande prazer de ver a superação. Às vezes a criança que está começando a andar de bicicleta e aquilo ali foi uma superação, e aí você vê aquele pai abrindo um sorriso, observando aquela superação, né? Então, foi mais nesse sentido, de contemplar o desenvolvimento de uma pessoa, de
se satisfazer com a superação de uma pessoa. Às vezes também você observa eventos da natureza que trazem assim uma beleza imensa. E você dá aquele sorriso assim, de contemplação, no sentido de se sentir prazer de ver aquele equilíbrio, aquela manifestação. Né? Às vezes você vê uma pessoa que você ama muito e você sorri pelo fato de contemplar, de trocar aquela energia com a pessoa. É uma coisa assim sutil, sublime, né? De dar aquele sorriso só de observar aquela saúde da pessoa, a manifestação da pessoa, vamos dizer assim, a pessoa está apaixonada, né? Então, é mais nesse sentido. Lembra que no sorriso vai energia também, né? Vai energia, né? Energia, né? Meracilde? Patrícia, na página 6, na pensenologia, na 5ª linha, de cima para baixo, que você fala aí da convergência dos mater pensenes, das consciências. Eu sei que ela está interligada com uma série de outros, né, holopensene, coisa e tal. Mas você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Então, dentro de uma interação entre as pessoas, você vê que o sorriso, ele faz um pouco esse papel de sintonizar. Então, tem aqui a gente coloca deixa eu ver aqui, nos megapensenes, tem assim, sorriso, canal interassistencial. E você vê que quando você vai interagir com uma pessoa, a pessoa sorri com você, para você, e você também acaba abrindo um sorriso, parece que aquilo ali ajusta as afinizações, ela sincroniza os mater pensenes, as intenções da pessoa, e aquela interação acontece. Né? Até assim, uma pessoa que é mais sorridente, e tem aquele mater pensene mais sorridente, ela se sente mais à vontade com uma pessoa também com aquele semblante mais sorridente. Né? Como se fosse uma afinização de mater pensenes assim, abertos, desassediadores, acolhedores. Eu acho que existe uma tendência a essas pessoas irem atraindo umas às outras. Você pensa que a gente pode, por exemplo, assim, a gente está falando em termos de pré-intermissiologia e a próxima intermissão nossa. Agora, você falando, eu comecei a pensar sobre isso. Você pensa que a gente pode reconhecer, ou alguém pode nos reconhecer e a gente poder ajudar nesse processo de resgate a partir do sorriso? É engraçado, eu não tinha pensado nisso, mas eu penso que sim. Eu acho que pelo conjunto, porque ninguém sorri só com a boca, a gente sorri também com os olhos. Entendo. Se você pegar uma parte dos olhos da pessoa, sem ver a parte da boca, você muitas vezes consegue saber se ela está séria ou se ela está sorrindo, né? O sorriso, aparentemente, ele é uma ação da boca, mas ele envolve todo o conjunto facial, né? As bochechas e tudo mais. E aí, da mesma forma que a gente, através dos olhos, consegue reconhecer, eu acho que o semblante do sorriso, ele traz um conjunto até um pouco maior do que apenas os olhos. Né? Mostra uma postura da pessoa em lidar com as outras pessoas. Ele pode ser um cartão de reconhecimento. E assim poder fazer esse processo da assistencialidade. Porque eu estava uma senha, né? É uma senha, exatamente. O sorriso pode ser uma senha. A gente brincou em termos da pilar, né? A gente sabe que a pilar é característica. A gente vê assim, ela está sorrindo, tu reconhece ela pelo sorriso. É uma marca registrada. É uma marca. Você tem uma marca registrada. Eu nunca te vi assim quando te encontrei de cara feia, ou então está sempre sorrindo.
sorrindo. Ou dá um sorriso, ou então, mesmo que você não dê um sorriso, internamente você faz esse processo. Então, talvez isso, né, possa ser uma... Pode ser usado até como uma técnica de resgate, de reconhecimento. Exatamente isso, porque tem a questão do semblante, tem uma série de outras, né, questões que a gente pode usar, mas eu acho que o sorriso realmente poderia estar nessa questão. Bacana isso. Tá vendo? A gente sempre ganha, né, quando defende o verbete, né? Já é uma ideia nova, mais avançada. Porque aí a gente vai fazendo esse processo. Olha, estamos lá. Aí nós vamos lá para a África. Eu vejo assim a questão do africano. O africano tem um sorriso sempre, né? Tu vê aqueles dentes lindos, maravilhosos, sorrindo. E se a gente chegar de cara fechada, será que a gente vai ajudar? Não, acho que não. Acho que não, né? Bacana isso. Patrícia, aqui no final da fatologia, na página 6, na última linha, começa lá, superação da timidez, continua lá na página seguinte, enquanto obstáculo ao sorriso. Como que você explica essa questão aí da timidez? Então, a timidez, de certa forma, a pessoa não está querendo se expor. Ela não quer muito que as pessoas vejam ela, essa é a impressão que me passa. Né? E aí ela também não sorri, porque ela tem vergonha de sorrir, ela não quer chamar atenção. E aí isso prejudica muito na condição da comunicabilidade. Né? Muitas vezes a pessoa, você acha que a pessoa não é interativa, ou que ela é apática, mas no fundo, a pessoa, na verdade, é tímida. Ela é insegura dela mesma, das suas qualidades, e aí ela quer passar sem que ninguém perceba ela. E sorrir, é difícil não perceber uma pessoa que sorri. Né? Então, um obstáculo para sorrir amplamente, abertamente, é a superação da timidez. Né? A pessoa tem que trabalhar essa condição de se expor, porque o sorriso ele expõe a intraconsciencialidade de algum modo. Né? É como se ele abrisse suas energias para que outras pessoas possam ler o que você tem ali dentro. Né? Isso. Patrícia, parabéns pelo verbete. E eu vejo assim que você trouxe um tema importante, analisado assim, principalmente dentro da psicologia, né? Porque na conscienciologia, quando você coloca o paradigma consciencial, esse sorriso ele pode ser assim expresso de uma outra forma, enxergado de uma outra maneira. Então a gente vê, por exemplo, os políticos que eles sorriem o tempo todo, mas tem sempre aquela maldade, tem sempre alguma coisa de vingança, tem sempre alguma coisa em troca. De falsidade, então, né? A falsidade. Então eu vejo que o sorriso sincero, ele envolve principalmente a possibilidade, a capacidade que cada um de nós tem de ver a outra consciência na essência. Então, uma coisa é nós analisarmos segundo a psicologia, que tem aquelas técnicas e tudo mais. Mas, segundo a conscienciologia, ele traz a realidade da consciência. Né? Então, esse sorriso sincero, não necessariamente ele vai estar só na face das pessoas que estão expressando. Porque a pessoa pode expressar um sorriso e a gente pensar que é sincero, mas entra aquela questão que eu notei aqui, a sinistromania. Então, dentro da conscienciologia, quando a gente começa a desenvolver o parapsiquismo, nós vamos ver que esse sorriso sincero ele pode estar sendo expresso através de consciência e consciex, nos mais diversos contextos, né? E é bem interessante isso. Parabéns pelo verbete. É que eu acho interessante essa questão, assim, com o tempo, quando a gente começa a ler as energias, às vezes a pessoa sorri para você, mas você não sente confiança naquele sorriso. E é um pouco essa incoerência entre o que está sendo expresso na face, de uma forma mais mecânica, e o que está se passando realmente dentro da consciência e aquelas energias que estão sendo expressas. Né? E aí entra em conflito e você não sente confiança no que ela está expressando. Né? Pessoal, nós vamos ter aqui a Escola de Parapsiquismo, a 4ª turma, que vai se iniciar em 2015, em janeiro de 2015. E essa modalidade tem a duração de 1 ano, tem 3 módulos, que acontecem em janeiro, julho e depois janeiro do ano seguinte. E ela trabalha com o conceito de competências parapsíquicas,
que foi um conceito emprestado da educação formal e adaptado aqui para as competências. Então, são cerca de 21 competências que são ensinadas de maneira progressiva, né? O caráter da escola é dar um aprendizado progressivo, né? Então, é um aprendizado sistematizado do parapsiquismo. E entre esses módulos que são presenciais aqui no CAEC, existem várias atividades que o aluno pode fazer na própria cidade onde estiver. Então, quem tiver interesse aqui, é só procurar a recepção do CAEC, o telefone é 45 3525 2652. Então, você gostaria de falar mais alguma coisa, terminar Não, alguma... eu só gostaria de agradecer a oportunidade, meu primeiro verbete. Foi um prazer falar sobre sorriso, que é um tema tão positivo, né? E espero que eu não pare por aqui, né? Que seja o primeiro de muitos. Espero não, você está convocado a não parar. Né? Então tá bom. Então nós agradecemos aqui a verbetógrafa, a professora Patrícia Tacá, que foi muito esclarecedor o seu verbete. Agradecemos aqui a presença dos tertulianos, a participação dos teletertulianos, né? E vamos passar aqui para os nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 11 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Miracilde, com o Fórum da TENEPS. Boa tarde a todos. O meu convite é para o 10º Fórum da TENEPS e o 8º Encontro Internacional de Tenepsista, que vai acontecer no dia 19 a 21 de dezembro, agora, nessa semana, começa sexta-feira à tarde, 15 para as 3 da tarde, e vai até o domingo. E eu queria salientar aqui a questão que esse fórum também ele será transmitido online. Então, você, teletertuliano, que não poderá estar, ou que não se organizou para chegar até aqui no fórum, poderá fazer a sua inscrição online. Mas, se você puder estar presente com as suas energias, com o seu sorriso sincero, né, que é o tema do verbete de hoje, o seu sorriso interassistencial. Então, participe conosco, venha somar nessa interassistencialidade da TENEPS, no Fórum da TENEPS. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Cultura Invexológica, especialidade em Vexologia, e o verbetógrafo Pedro Borges. Muito obrigado e boa tarde a todos.